Vamos falar agora a respeito de um patrimônio da cidade de Teresina, um patrimônio do Piauí, é um patrimônio religioso e cultural, com tombamento, inclusive, do IPHAN, tombamento, o Conselho de Arquitetura fala a respeito da importância desse patrimônio e daí a importância do tombamento também dessa igreja de São Benedito, tudo porque faz parte da história da cidade, faz parte da nossa história, mas a igreja de São Benedito, esse templo da igreja de São Benedito sofreu danos que assustaram os fiéis, assustaram os teresinenses e que Gorete Santos mostra pra gente agora ao vivo no Jornal do Piauí. Gorete Santos. Pois é, Joel, são 130 anos de história. A igreja de São Benedito é um dos 3 templos mais importantes da cidade de Teresina. A gente observa agora, então, a situação em que ficou depois do desprendimento de uma peça decorativa de uma das torres aqui da igreja. Adriano Pernambuco está mostrando as imagens aqui dentro do estrago provocado, vários bancos quebrados. O que aconteceu? Uma dessas peças, um pináculo chamado, ele acabou se desprendendo da torre, atingiu o teto, danificou parte do teto e, com isso, de uma altura de mais de 20 metros, acabou provocando os danos aqui dentro também. Um dos anjos que ficam em todo o entorno da igreja também foi quebrado, muitos bancos, a climatização que estava sendo feita neste momento, faz parte da reforma da igreja, um dos ar-condicionados também foi atingido, a gente acredita que não tenha provocado muitos danos nesse aspecto. O que acontece? A igreja, então, teve que ser interditada até que passe por uma perícia mais minuciosa para saber se, de fato, há riscos maiores. Porque o que acontece? Lá no teto, com o desabamento, uma das tesouras acabou também sendo quebrada. E aí esses danos ainda estão sendo avaliados. O IPHAN já esteve aqui na igreja de São Benedito fazendo a primeira avaliação. Alguns engenheiros que prestam serviços voluntários para a arquidiocese também estiveram na manhã de hoje, trazendo uma perícia de forma mais minuciosa para avaliar os danos e daí ver também os custos para a reforma da igreja. Hoje pela manhã nós conversamos com o pároco aqui da igreja de São Benedito, o frei Edmilson, que falou a respeito da preocupação e das providências também que começam a ser adotadas. Vamos ouvi-lo. Quanto às medidas formais, já o IPHAN esteve com uma equipe fazendo uma perícia e já estamos em contato através da equipe que cuida das construções de igreja e restauro da nossa arquidiocese, já está encaminhando para um órgão específico que faz a avaliação técnica com vistas a um orçamento. E depois disso pronto, será levado para aprovação do IPHAN. Claro que há uma previsão de até em 10 dias o trabalho poder terminar. Nós vamos precisar da solidariedade dos fiéis porque esse incidente se deu dentro de um quadro de trabalhos de climatização. A climatização não teve a menor interferência nesta parte, sequer eles chegaram a trabalhar, a pintar nas imediações de onde houve o desprendimento da peça. Mas as colaborações serão bem-vindas, não é? Porque além do estrago produzido no teto e no forro, também 8 bancos estão ali inaproveitáveis. Isso faz com que a gente tome cautelas e comece a avaliar o restante da obra para saber se realmente não vai acontecer outra semelhante. Bom, como a construção da igreja é muito antiga, são 130 anos, o próprio frei Edmilson falava que esse adorno ele é feito de alvenaria, Joelson. Nessa época não se tinha esse cuidado todo de estruturar melhor,
com ferros, né, com cimento. Então, ele acredita que ela tenha se desprendido mesmo por desgaste natural do tempo, já que a igreja de São Benedito nunca passou por uma restauração, por uma grande reforma. Até hoje foram feitas reformas paliativas, né, para tratar mais da pintura e de um ponto ou outro da igreja que precisava passar por essa reforma. Enquanto isso, enquanto a igreja estiver interditada, as celebrações devem acontecer aqui ao lado, no salão paroquial, que faz parte do complexo aqui da igreja de São Benedito, do convento de São Benedito também, que são os capuchinhos que cuidam aqui da igreja. O padre falava a respeito dessa campanha que ele precisa começar a fazer a partir de agora, pede a colaboração dos fiéis para poder, claro, reestruturar tudo isso que foi danificado aqui na igreja de São Benedito. Como a gente falava anteriormente, são 130 anos de história. E, inclusive, a igreja de São Benedito, ela passa por um momento importante. Está dando início às festas de São Francisco, né? Já que faz parte também de uma congregação franciscana, que são os capuchinhos. Hoje à noite tem uma sinfonia franciscana no Teatro 4 de Setembro, a partir das 7 horas da noite, que dá início a essas festas que devem continuar até o dia 4 de outubro. Joelson, por enquanto é isso. A gente observa aqui a parte central da igreja, na verdade, não foi atingida. Então, só a parte aqui do final da igreja, mas enquanto não se tem uma informação precisa, uma perícia de fato sobre os riscos, sobre os danos, a igreja permanece interditada, até porque há outros 7 pináculos, que é o nome que se dá para a peça que caiu, que deve ser avaliado também se corre o risco de desabar, mais uma vez. Joelson? Gorete, e o salão paroquial onde vai acontecer a celebração fica aí também, né? Nesse mesmo espaço da igreja São Benedito, né? Nessa mesma construção. É logo aqui ao lado, Joelson, tem um estacionamento que fica ao lado do convento de São Benedito, do outro lado da Frei Serafim, e é nesse espaço que devem ser realizadas as celebrações enquanto a igreja permanecer fechada. A gente não sabe ainda o tempo que isso vai ocorrer, só depois de uma perícia minuciosa dos laudos, né, do IFAM, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que a gente vai ter uma noção real. Até porque vão ser necessários também recursos para serem arrecadados para que, de fato, a igreja possa ser restaurada. Só depois desse laudo é que a gente vai ter uma ideia se parte da igreja pode ser aberta enquanto esse outro lado danificado fica interditado ou se toda a estrutura da igreja fica fechada até que se tenha a restauração por completo. Olha, Joelson? Eli Lopes tem uma pergunta para a gente aqui, Gorete. Boa tarde, Gorete. Tudo bom? Olha, é uma curiosidade aqui minha e também dos telespectadores. Eu não sei se você tem como nos repassar essa informação, mas durante esse período também vai ficar inviabilizada a realização de casamentos aí na igreja, que é um local bem tradicional aqui da capital para esse tipo de celebração, não é? Ele, a respeito disso, o Frei Edmilson até estava falando hoje pela manhã, tentando se reorganizar, algumas pessoas já procurando a igreja, porque há muitas formaturas e muitos casamentos que já estavam agendados aqui para a igreja de São Benedito ao longo do mês de setembro e outubro também. Isso ainda não foi definido, a gente não tem uma informação precisa, até porque ele falava desse tempo aí que vai ser necessário para restaurar a igreja. Acredito que só depois de todos esses laudos, de definidas essas datas, é que também vão ver como é que fica esse cronograma de celebrações especiais aqui na igreja de São Benedito. Joelson? Muito obrigado, aí, Gorete, pelas informações. Obrigado, Gorete. O estrago foi grande aí na igreja de São Benedito. O Adriano pode mostrar mais uma vez aí as imagens. O estrago não foi pequeno, não. Foi grande o estrago. E aí agora é preciso que a solidariedade das pessoas aconteça para que possa se recuperar a construção, se recuperar esses estragos e aí fazer com que a igreja de São Benedito possa funcionar